Temos algumas iniciativas nesse sentido. Além de termos trabalhado a questão de promover o acesso à internet propriamente dito, através de pontos de Wi-Fi gratuitos pela cidade toda, que são os pontos de Wi-Fi Conecta, né? O mesmo nome do nosso aplicativo. Também temos outras iniciativas. A gente entende que todo aquele serviço que a gente digitaliza, ele não pode ser simplesmente uma transposição digital. Então, é bem comum as pessoas trazerem números, temos tantos por cento, 100% de serviços digitalizados, e isso não significa nada na prática, na ponta para o cidadão. O que é que adianta o serviço ser digital e não ser fácil, não ser acessível, as pessoas não saberem como utilizar? Essa é uma preocupação muito grande da gente. Então, além de a gente mapear cada um desses serviços, o fluxo, o processo, e, por exemplo, não pedir novamente dados que a gente já possui. Isso é algo extremamente importante. A pessoa, quando vai na prefeitura e vai de um órgão para o outro, muitas vezes são tidos como silos, né? São lugares diferentes, cada um que porta os dados diferentes daquele cidadão. E hoje na prefeitura a gente trabalha com um data lake em que a gente consegue conectar essas bases de diferentes órgãos, diferentes secretarias, para que a gente consiga utilizar da melhor forma e não precisar ficar toda vez pedindo os mesmos dados, as mesmas informações, além de conseguir que a gente tenha essas informações mais atualizadas. Então, se a pessoa foi lá e consumiu um serviço da área de finanças, esse dado mais atualizado ele vai ser retroalimentado para essa base e servir para outros serviços. Também acho importante citar que cada vez que a gente abre a porta para o digital, a gente tem também uma porta física aberta para o cidadão. Então, a gente trabalha no modelo que chamamos de phygital. É essa ideia de entender que, além de fornecer para quem prefere, para quem sabe utilizar o aplicativo, o celular, ter aquilo mais fácil à mão, a gente entender que isso ainda não é a realidade de todas as pessoas, né? Então, nós temos pontos físicos de atendimento que a gente chama de balcões conecta, espaços conecta. Nesses espaços conecta, as pessoas vão ter o atendimento presencial, tete a tete, olho no olho, para tirar suas dúvidas, para saber como utilizar o aplicativo ou para simplesmente solicitar um serviço diretamente num balcão de atendimento. Essa estratégia, ela foi montada e ela já foi replicada em diversos contextos. A própria vacinação foi uma delas, a vacinação da Covid-19. Fomos um case de referência nacional por ter feito o agendamento da vacina 100% digital. Então, as pessoas podiam escolher dia, hora e local da vacinação, tornando a logística, o processo extremamente organizado e exitoso, diferente do caos que aconteceu em outros lugares. Então, no Recife, ninguém precisou enfrentar longas filas, não foi necessário as pessoas estarem dormindo em filas, brigando nas filas, nem nada disso. Foi um processo muito simples e rápido. Mas aí você poderia me perguntar, mas 100% digital e aquelas pessoas que têm dificuldade? Como foi que vocês conseguiram incluí-las no processo? É como a gente estava conversando hoje. O problema ele é muito mais resolvido através de uma solução que envolve um design do que efetivamente uma ferramenta tecnológica e que precise de grandes coisas para acontecer. Como foi que a gente fez? O primeiro ponto foi entender que o agendamento ele pode ser feito para terceiros. Parece algo muito simples, mas o formulário de agendamento ele começava com a simples pergunta: esse agendamento que você está fazendo é para você ou para outra pessoa? E a partir dessa resposta ele conduzia de forma diferente. Então eu mesma, por exemplo, eu agendei para minha avó, para o meu pai, para minha mãe, meus tios. A gente já parte da premissa de que pode ter uma terceira pessoa que é mais letrada, que normalmente é o mais jovem da família, um adolescente, né, que está fazendo esse papel. Mas não só isso, disponibilizamos cada unidade de saúde para estar apta a fazer o agendamento para as pessoas também. Então, se você não sabe pegar o seu celular e fazer, qualquer unidade de saúde você vai lá e eles vão fazer o agendamento. Ele não deixa de ser digital.
o agendamento. O dado não deixa de ser digital. Então, a gente consegue ter um controle, uma gestão muito melhor, mesmo que a gente precise, para isso, ter atendimentos presenciais e, assim, conseguir incluir toda a parcela da população. Bom, tem alguns exemplos para trazer sobre isso. Nós criamos uma rede de transformação digital. O que é que significa essa rede? São pessoas-chaves que não só se identificam com tecnologia necessariamente, não precisa ser com isso, mas principalmente com o espírito da inovação e da transformação do olhar para o cidadão que a gente tanto conversou. Então, essa rede é formada por pessoas de diversas secretarias e órgãos que querem fazer parte desse movimento e que elas vão estar como pontos focais para diversas ações que a gente precisa fazer na prefeitura como um todo, entendendo que a transformação é uma área meio. A gente precisa se conectar com outras áreas para que efetivamente a gente consiga implementar políticas públicas que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Então, dentro dessa rede, a gente trabalha capacitação, encontros. Vamos promover também uma primeira edição do Conecta Servidor, onde a gente vai trazer vários treinamentos, tanto na área de ferramentas do Google, coisas que para o nosso dia a dia parece simples, faz diferença na vida das pessoas. A IA, que também está tão na moda, né? Ensinar a usar algum assistente que seja, programar a IA para ela aprender alguma coisa e te ajudar no trabalho. Então, são várias as iniciativas que a gente vem fazendo. E um exemplo bem legal, prático, de algo que a gente fez, e essa foi uma grande reestruturação dentro da prefeitura, foi a implantação do SEI. Eu fiz parte do comitê da implantação, a gente resolveu fazer uma virada de chave lá em tempo recorde. Muitas pessoas disseram que não seria possível fazer em 3 meses, e aí duvidaram da gente. Como eu disse, de dúvida a gente vai lá e faz. Então esse processo foi muito rápido, mas também foi muito responsável, e a gente já entendia que era muito comum acontecer a resistência, né, dos servidores. É um processo que você vai precisar mudar a forma de trabalho, de tramitar documentos na prefeitura inteira, e a partir daí, como é que a gente convence as pessoas de que isso é melhor do que o que elas estavam fazendo antes, por tantos anos que elas já sabem de cor e salteado, e agora vão ter que aprender e mudar uma rotina. Então, a gente entendeu que, mais do que simplesmente obrigar as pessoas ou querer dizer, ai, tem que partir um decreto, uma ordem que venha de cima, e aí todo mundo vai ter que fazer cumprir, a gente pensou da seguinte forma: temos que fazer essas pessoas entenderem que a gente está junto com elas nessa missão, que a gente está do lado delas e que a gente quer mostrar os benefícios de fazer essa mudança, que na prática isso vai ser melhor para o trabalho delas. Então, além de ter criado treinamento que envolvia uma jornada que era bem lúdica, ele parecia um jogo que foi dividido em 3 fases. A gente usava uma linguagem que era mais divertida até, né? A primeira fase eu sei me virar, depois sei o básico, depois era o sei de tudo. Aí a pessoa ia alcançando status. Você depois virou ninja do sei. Então a gente trazia uma coisa que era menos burocrática, menos chata mesmo, sem aquela cara de gestão pública raiz, e trazendo uma coisa mais dinâmica. Além dos treinamentos, também promovemos o seguinte: quando foi o dia 1 da virada de chave, a gente literalmente vestiu a camisa do SEI e fomos passear em todos os andares da prefeitura. Para quê? Para dizer assim: vamos abrir o primeiro processo junto? A gente está aqui para te ajudar. Então não é só dizer, tá lá o treinamento, assiste, consome, é assim, tem que ser assim, mas a gente realmente chegou junto de verdade. Também fizemos o quê? Depois de um tempo de adaptação, que as pessoas começam a utilizar, aí é que vem as dúvidas, né? As dúvidas só surgem quando você coloca em prática. Então, depois de umas 2 semanas de uso do SEI, a gente promoveu uma primeira live, que foi o Sexto. Então, essas lives que aconteciam nas sextas-feiras eram para tirar as dúvidas que aconteciam de forma geral. Criamos como se fosse
um blogzinho para as pessoas irem lá postar as suas dúvidas. Se outras pessoas tivessem essa mesma dúvida, eles iam lá e davam like, e a gente conseguia assim mapear antes da live quais eram as principais dúvidas dos servidores. E aí na live, nossa, muita adesão. E aí depois a gente ia lá, abria a live, conseguia interagir com eles em tempo real, mas também responder aquelas dúvidas que foram as principais de todos os servidores da prefeitura. Então é isso, acho que a gente consegue demonstrar como ações simples, com um olhar um pouco mais humanizado, né? Um pouco mais disruptivo, mais leve, trazendo linguagem simples, a gente consegue se conectar mais com as pessoas e trazer elas para junto do nosso projeto, conseguir uma adesão maior e tirar aquela ruga que as pessoas ficam diante das mudanças, né? Do incômodo.